Seção 5. Vantagens sem desvantagens. Crie um plano de renda vitalícia. Capítulo 5.1. Invencível, inabalável, inconquistável. A estratégia da ALLC Azons. A invencibilidade está na defesa. Sun Tzu. A arte da guerra. Há acontecimentos em nossas vidas que moldam para sempre a nossa visão do mundo. São marcas em nossa jornada aqui, mesmo sem que soubéssemos. Nos deram o prisma pelo qual agora observamos o mundo, e o que nós escolhemos permitir que esses eventos signifiquem para nós vai reverberar em nosso comportamento e tomada de decisão para o resto da vida. Se você cresceu nos loucos anos 1920, sua vida foi moldada pela prosperidade e pela grandiosidade. Eram os dias do grande Gatsby. Mas se você cresceu durante a Grande Depressão, sua vida foi moldada pela luta e pela ansiedade. Crescer em um severo inverno econômico forçou você a se tornar um sobrevivente. As gerações de hoje em dia têm uma experiência completamente diferente do mundo. Elas cresceram em uma incrível prosperidade, mesmo que a renda não seja suficiente para colocá-las no 1% superior da pirâmide. Todos nós nos beneficiamos de viver em um mundo sob demanda. Os mantimentos podem ser entregues em nossa porta. Nós podemos depositar cheques no conforto dos nossos pijamas e assistir a milhares de canais de televisão sempre e onde quisermos. A minha neta ainda não aprendeu a amarrar os sapatos, mas aos 4 anos de idade já consegue navegar em um iPad tão bem quanto eu. E ela já sabe que o Google pode responder a qualquer pergunta, a qualquer momento. Essa também é a era da possibilidade. Quando uma startup como o WhatsApp, com apenas 50 funcionários, pode causar um impacto na indústria e ser vendida por 19 bilhões de dólares. Sem dúvida, nossa vida é moldada pelas estações e por eventos pelos quais passamos. Mais importante do que isso, é o significado que damos aos acontecimentos que determinarão nossa trajetória final. Os anos 1970. Ray Dalio, que tem agora 65 anos, atingiu a maioridade na década de 1970. Foi uma época de mudança violenta nas estações e, sem dúvida, o pior ambiente econômico desde a Grande Depressão. O alto índice de desemprego era acompanhado por uma inflação elevada, fazendo as taxas de juros despencarem sobre a cabeça dos adolescentes que estavam chegando à vida adulta. Como você se lembra, eu afirmei que a minha primeira hipoteca resultante da inflação dos anos 1970 tinha incríveis 18% de juros. Houve também um choque do petróleo em 1973, quando um embargo pegou os Estados Unidos de surpresa, elevando os preços do petróleo de 2,10 dólares por barril para 10,40 dólares. Ninguém estava preparado para isso. Apenas alguns anos depois, o governo impôs um racionamento. As pessoas não só eram forçadas a esperar na fila da bomba de combustível por horas, mas também eram autorizadas a abastecer seus automóveis somente em dias impares ou pares do mês. Foi uma época de conflitos políticos, quando a fé no nosso governo diminuiu após o Vietnã e o Watergate. Em 1974, o presidente Nixon foi forçado a renunciar e, mais tarde, foi perdoado pelo seu sucessor, o ex-vice-presidente Gerald Ford, por eventuais irregularidades. Duas piscadelas. Em 1971, Ray Dalio tinha acabado de sair da faculdade e era funcionário da Bolsa de Valores de Nova York. Ele presenciou os mercados ascendentes e descendentes aparecerem em pequenos surtos e criar uma grande volatilidade em diferentes classes de ativos. As marés mudavam rápido e inesperadamente. Ray vislumbrou enorme oportunidade, mas estava igualmente ou ainda mais consciente dos enormes riscos que vinham como consequência. O resultado foi ele se tornar ferozmente comprometido em compreender como todos esses cenários e movimentos estavam interligados. Ao entender como a máquina econômica maior funcionava, acabaria descobrindo como evitar as perdas catastróficas que atormentam tantos investidores. Todos esses eventos moldaram o jovem Ray Dalio para que ele se tornasse o maior gestor de fundos de cobertura do mundo. Mas o momento que mais moldou a filosofia de investimento de Ray aconteceu em uma noite quente de agosto de 1971.
quando um discurso surpresa do presidente Nixon mudaria o mundo financeiro definitivamente. Uma noite de Nixon. As três principais emissoras de televisão tiveram sua transmissão interrompida inesperadamente quando o presidente dos Estados Unidos de repente apareceu nas salas de estar em todo o país. Com um aspecto sério e agitado, ele declarou: "Ordenei ao secretário, John Connally, que suspendesse temporariamente a conversibilidade do dólar em ouro." Em uma breve frase, o presidente Nixon anunciou ao mundo que o dólar nunca mais seria o mesmo. O valor do dólar já não estaria vinculado diretamente ao ouro. Está lembrado de Fort Knox. Para cada dólar de papel, o governo teria o valor equivalente em ouro físico estocado com segurança. Com a declaração de Nixon, o dólar agora era apenas papel. Imagine que você tivesse uma arca do tesouro repleta de ouro, apenas para abri-lo um dia e encontrar uma nota adesiva em papel amarelo com a mera inscrição: promessa de pagamento. Nixon estava dizendo que o valor do dólar agora seria determinado por aquilo que nós, o mercado, considerássemos ser o seu valor. Essa notícia também chocou os governos estrangeiros que vinham mantendo enormes somas de dólares, acreditando que tinham a opção de convertê-los em ouro a qualquer momento. Da noite para o dia, Nixon removeu essa opção da mesa, mais uma vez fazendo jus ao seu apelido de Ricardinho Pilantra. Ele também emitiu uma sobretaxa de 10% sobre todas as importações para manter os Estados Unidos competitivos. Como uma tempestade de neve no fim de outubro, o pronunciamento de Nixon significou uma mudança de proporções épicas nas estações. Ray assistiu ao pronunciamento do presidente em seu apartamento e não podia acreditar no que estava ouvindo. Quais eram as implicações da decisão de Nixon de tirar os Estados Unidos do padrão ouro? O que isso significava para os mercados? O que isso significou para o dólar americano e sua posição no mundo? Uma coisa estava bastante clara para Ray: isso significa que a definição de dinheiro mudou. É uma crise. Ele estava convencido de que, quando chegasse ao pregão na manhã seguinte, o mercado certamente despencaria. Ele estava errado. Para seu espanto, o Dow Jones subiu quase 4% no dia seguinte, assim como ações tiveram o maior ganho em um único dia na história. O ouro também disparou bastante. Era completamente anti-intuitivo ao que a maioria dos especialistas esperaria. Afinal, tínhamos acabado de quebrar nossa sagrada promessa de que esses pedaços de papel com os rostos de presidentes mortos valiam realmente alguma coisa. Certamente essa mudança não inspiraria confiança na economia ou no governo dos Estados Unidos. Tratava-se de um quebra-cabeça. Esse boom do mercado se tornou conhecido como o Rally de Nixon. Mas nem tudo era boa notícia. Ao deixar o valor do dólar ser determinado por tudo que todos nós achamos que é válido, uma tempestade inflacionária era produzida no horizonte. Ray explica: em 1973, isso forneceu os ingredientes para o primeiro choque do petróleo. Nunca havíamos tido um choque do petróleo antes. Nunca havíamos tido que nos preocupar com inflação antes. E todas essas coisas se tornaram, em certo sentido, surpresas. E eu desenvolvi um modus operandi para esperar pelas surpresas. São as surpresas com as quais não podemos lidar, ou não podemos tolerar. É o próximo 2008. É a próxima onda de choque que, com certeza, vai estremecer nossos mercados. O Rally de Nixon foi um catalisador para Ray, o início de uma permanente obsessão por se preparar para qualquer coisa. O desconhecido em cada esquina. A sua missão foi estudar cada ambiente de mercado concebível e o que isso significava para certos investimentos. Esse é o principal princípio operacional que lhe permite administrar o maior fundo de cobertura do mundo. Não equivale a admitir que ele saiba tudo. Muito pelo contrário. Ele tem um apetite insaciável para descobrir continuamente o que ainda não sabe. O óbvio está obviamente errado. O pensamento predominante é geralmente o pensamento errado. Como o mundo está continuamente mudando e evoluindo, a jornada de Ray para descobrir o desconhecido é um esforço sem fim. O nirvana definitivo do investidor. O que você está prestes a ler poderia muito bem ser o capítulo mais importante do livro inteiro. Sim, eu sei que já disse isso antes. E é verdade que,
Se você não conhecer as regras do jogo, vai ser esmagado. Se você não pensar como um iniciado, a sabedoria convencional vai levá-lo a aceitar o destino do rebanho. Se você não se decidir por uma porcentagem e automatizar sua poupança, nunca vai conseguir fazer com que a coisa decole. Eu acredito sinceramente que não há nada neste livro que supere a estratégia de Rai para obter os maiores retornos possíveis com a menor quantidade de risco. Essa é a especialidade de Rai. Foi por isso que Rai se tornou conhecido no mundo todo. O portfólio que você vai conhecer nas páginas seguintes teriam fornecido a você as seguintes vantagens. 1. Extraordinários retornos. Quase 10% ao ano, 9,88%, para ser exato, já descontadas as taxas, nos últimos 40 anos, de 1974 a 2013. 2. Extraordinária segurança. Você teria feito dinheiro por exatamente 85% do tempo ao longo dos últimos 40 anos. Houve apenas 6 perdas durante esses 40 anos. E a perda média foi de apenas 1,47%. Para todos os efeitos, 2 das 6 perdas ficaram no limiar da rentabilidade, pois foram de 0,03% ou menos. Assim, de uma perspectiva prática, você teria perdido dinheiro 4 vezes em 40 anos. 3. Extraordinária baixa volatilidade. A pior perda que você teria experimentado durante esses 40 anos seria de apenas menos 3,93%. Lembra das principais leis de investimento de Warren Buffett? Regra 1. Não perca dinheiro. Regra 2. Veja regra 1. A aplicação dessa regra é a maior engenhosidade de Rai. É por isso que ele é o Leonardo da Vinci dos investimentos. Qualquer pessoa pode lhe mostrar um portfólio, em retrospectiva, em que você poderia ter corrido riscos gigantescos e recebido grandes recompensas. Se você não dobrasse como um saco de papel quando o portfólio estivesse com 50% ou 60% de queda, teria conseguido grandes retornos. Esse conselho é bom em termos de marketing, mas não é realidade para a maioria das pessoas. Eu não conseguia pensar que haveria um caminho para que o investidor individual, como você e eu, obtivesse ganhos similares aos do mercado de ações, mas ao mesmo tempo tivesse uma estratégia que limitasse enormemente a frequência e o tamanho das perdas em quase todos os ambientes econômicos concebíveis. Você consegue imaginar um modelo de portfólio que declinasse apenas 3,93% em 2008, quando o mundo estava acabando e o mercado caía 50% em relação ao seu auge? Um portfólio em que você poderá, muito provavelmente, se sentir seguro e protegido quando a próxima crise avassaladora varrer trilhões das contas 401k dos Estados Unidos. Esse é o presente que está nas páginas seguintes. Observe que o desempenho passado não garante resultados futuros. Ao contrário, estou fornecendo os registros históricos aqui para discutir e ilustrar os princípios subjacentes. Antes de avançar, e antes que você possa apreciar a beleza e o poder da orientação de Rai, vamos entender a história de um dos investidores e alocadores de ativos mais incríveis que já passaram por este planeta. Vamos aprender por que os governos e as maiores corporações do mundo têm o número de Rai na descagem rápida, de modo que possam maximizar seus retornos e limitar suas perdas. Estou amando. O ano de 1983 foi um ano ruim para as galinhas. Foi o ano em que o McDonald's decidiu lançar o incrivelmente bem-sucedido Chicken McNugget. Esse sanduíche fez um sucesso tão grande que foram necessários alguns anos para resolver problemas relacionados à cadeia de suprimentos, porque eles não conseguiam adquirir um número suficiente de aves. Contudo, se não fosse pela destreza de Ray Dalio, o Chicken McNugget nem sequer existiria. Como o mundo das altas finanças cruza com o palhaço das refeições rápidas. Quando o McDonald's quis lançar o novo produto, os executivos da cadeia de lanchonetes ficaram preocupados com o aumento do custo do frango e a elevação dos seus preços. E essa não era uma opção para a sua clientela, consciente do seu próprio orçamento. Mas os fornecedores não estavam dispostos a estabelecer um preço fixo para as suas galinhas,
porque sabiam que não eram as galinhas o elemento mais caro. Era o custo de alimentá-las com milho e farelo de soja. Se os custos de alimentação aumentassem, os fornecedores teriam de absorver as perdas. O McDonald's convocou Ray, sabendo que ele é uma das mentes mais capacitadas do mundo quando se trata de eliminar ou minimizar o risco enquanto se maximizam os resultados positivos. E ele encontrou uma solução. Ray montou um contrato de futuros personalizado. Tradução: uma garantia contra futuros aumentos nos preços do milho e do farelo de soja, que permitiu que os fornecedores se sentissem confortáveis vendendo seus frangos por um preço fixo. Bom apetite! A perícia de Ray se estende para muito além das salas de reuniões das grandes corporações. Até que ponto sua sabedoria reverbera em todo o mundo? Em 1997, quando o Tesouro dos Estados Unidos decidiu emitir títulos protegidos contra a inflação, hoje conhecidos como TIPS, os agentes federais bateram na porta da empresa de Ray, a Bridgewater, para buscar aconselhamento sobre a sua estruturação. As recomendações da Bridgewater levaram ao desenho atual dos TIPS. Ray é mais do que apenas um gestor de dinheiro. Ele é um mestre dos mercados e do risco. Ele sabe montar as peças para aumentar drasticamente as suas chances de vencer e as de seus clientes. Mas como é que Ray faz isso? Qual é o seu segredo? Vamos prestar muita atenção a esse mestre econômico e deixar que ele nos leve em uma viagem. Os intelectualizados céus da Marinha Norte-Americana. Lembra da metáfora da selva que Ray nos apresentou lá atrás? No capítulo 1, de acordo com Ray, para conseguir o que realmente queremos na vida, temos de atravessar a selva para chegar ao outro lado. A selva é perigosa por causa do desconhecido. São os desafios que estão à espreita na próxima curva que podem nos machucar. Assim, para chegar aonde você quer, é preciso se cercar com as mentes mais inteligentes, mentes que você respeita. A empresa de Ray, a Bridgewater, é sua equipe pessoal de mestres da selva. Ele tem mais de 1.500 funcionários quase tão obcecados quanto ele mesmo por descobrir como maximizar retornos e minimizar riscos. Como mencionei anteriormente, a Bridgewater é o maior fundo de cobertura do mundo, com quase 160 bilhões de dólares sob seu controle. Esse montante é surpreendente, considerando que a maioria dos grandes fundos de cobertura hoje em dia lidam com algo em torno de 15 bilhões. Embora o investidor médio nunca tenha ouvido falar de Ray, seu nome ecoa nos saguões dos lugares mais sofisticados. Suas observações, no formato de um relatório diário, são lidas pelas figuras mais poderosas em finanças, dos chefes dos bancos centrais aos que ocupam posições em governos estrangeiros, e até mesmo pelo presidente dos Estados Unidos. Há uma razão pela qual os maiores operadores do mundo, desde os maiores fundos de pensão até os fundos soberanos de outros países, investem com Ray. E eis aqui uma pista: não se trata de sabedoria convencional. Seu raciocínio é bastante inovador. Caramba! Ele é revolucionário. E seu apetite por aprender e desafiar continuamente o convencional e encontrar a verdade foi o que levou Ray de seu primeiro escritório, seu apartamento, para um extenso campus em Connecticut. A sua equipe da selva em Bridgewater já foi chamada de Grupo Intelectualizado de Céus da Marinha Norte-Americana. Por quê? Porque, trabalhando na Bridgewater, você atravessa a selva de braços dados com Ray. A cultura exige que você seja criativo, perspicaz e corajoso, sempre capaz de defender sua posição ou seu ponto de vista. Mas Ray também exige que você esteja disposto a questionar ou até mesmo atacar qualquer coisa que considere errônea. A missão é descobrir o que é verdade e, em seguida, descobrir a melhor maneira de lidar com isso. Essa abordagem requer abertura radical, verdade radical e transparência radical. A sobrevivência, e o sucesso, de toda a empresa depende disso. Cão Alpha. Ray Dalio se tornou conhecido pelo extraordinário, e contínuo, sucesso de sua estratégia de puro alfa. Lançada em 1991, a estratégia tem agora 80 bilhões de dólares e produziu um extraordinário retorno de 21% por ano, antes de as taxas serem descontadas, com um risco relativamente baixo. Entre os investidores do fundo estão os indivíduos,
Governos e fundos de pensão mais ricos do mundo. É 1% de 1% de 1%. E o clube esteve fechado para novos investidores por muitos anos. A estratégia de Puro Alpha é gerenciada ativamente, o que significa que Rai e a sua equipe estão continuamente procurando investimentos oportunos. Eles querem entrar na hora certa e sair na hora certa. Não estão apenas aproveitando a boa fase dos mercados, o que foi evidenciado por um ganho de 17% antes da incidência das taxas, em 2008. Enquanto muitos gestores de fundos de cobertura estavam fechando suas portas ou implorando aos investidores para não sair. Os investidores na estratégia do Puro Alpha querem grandes recompensas e estão dispostos a assumir riscos, embora continuem limitando seu risco tanto quanto humanamente possível. Crianças e filantropia. Como o incrível sucesso alcançado na gestão de estratégia de Puro Alpha, Rai construiu um pecúlio pessoal bastante considerável. Em meados dos anos 1990, começou a pensar no seu legado e nos fundos que pretendia deixar como herança, mas se perguntou: que tipo de portfólio eu usaria se não estivesse mais por perto para gerenciar ativamente o dinheiro? Que tipo de portfólio sobreviveria à sua própria tomada de decisão e continuaria a sustentar seus filhos e seus esforços filantrópicos pelas próximas décadas? Rai estava ciente de que a sabedoria convencional e a gestão convencional de portfólio o deixariam refém de um modelo que mostra continuamente que não é capaz de sobreviver quando as coisas se complicam. Então, ele começou a investigar se poderia ou não montar um portfólio, uma alocação de ativos, que teria um bom desempenho em qualquer ambiente econômico no futuro. Não importa que houvesse outro inferno brutal como 2008, uma depressão, uma recessão, e assim por diante. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a 5 anos, muito menos 20 ou 30 anos. Os resultados. Uma maneira completamente nova de analisar a alocação de ativos. Um novo conjunto de regras. Somente depois de o portfólio ter sido testado retrospectivamente até 1925, e somente depois de ter produzido resultados estelares para o fundo familiar do próprio Rai, em uma variedade de situações econômicas, ele começou a oferecê-lo a um grupo seleto, desde que eles tivessem um investimento mínimo de 100 milhões de dólares. É claro, a nova estratégia, conhecida como estratégia de Al-Yater, fez sua estreia pública em 1996, apenas 4 anos antes de uma substancial correção do mercado colocá-la à prova. Ela foi aprovada com louvor. As perguntas são a resposta. Todos nós já ouvimos a máxima: peça e receberá. Se você fizer perguntas melhores, obterá respostas melhores. É o denominador comum de todas as pessoas altamente bem-sucedidas. Bill Gates não perguntou como eu faço para construir o melhor software do mundo. Ele perguntou: como eu faço para criar a inteligência, o sistema operacional, que poderá controlar todos os computadores? Essa distinção é uma das principais razões pelas quais a Microsoft se tornou não apenas uma empresa de software de sucesso, mas também a força dominante na computação, ainda controlando quase 90% do mercado mundial de computadores pessoais. No entanto, Gates demorou para dominar a web, porque se interessava pelo que estava dentro do computador, mas os garotos do Google, Larry Page e Sergey Brin, perguntaram: como devemos fazer para organizar informações do mundo inteiro e as oferecer de forma acessível e prática? Como resultado, eles se concentraram em uma força ainda mais poderosa na tecnologia, na vida e nos negócios. Uma pergunta mais bem formulada lhe ofereceu uma resposta mais bem formulada e as respectivas recompensas. Para chegar aos resultados, não se pode simplesmente fazer a pergunta apenas uma vez. É preciso se tornar obcecado por encontrar a SOS melhor e as resposta S. A pessoa comum pode perguntar: como faço para sobreviver com poucos recursos? Ou por que isso está acontecendo comigo? Alguns, inclusive, formulam perguntas que os desempoderam, fazendo suas mentes se concentrarem em encontrar obstáculos em vez de soluções. Perguntas como: por que é que eu nunca consigo perder peso? Ou por que eu não consigo guardar dinheiro?
as fazem avançar ainda mais no caminho da limitação. Sempre fui obcecado pela questão: como eu faço para melhorar as coisas? Como eu posso ajudar as pessoas a melhorar significativamente a qualidade das suas vidas agora? Esse foco tem me movido por 38 anos a encontrar ou criar estratégias e ferramentas que façam diferença imediatamente. E quanto a você? Que pergunta é se você faz mais do que qualquer outra? Em que você foca na maioria das vezes? Qual é a obsessão da sua vida? Encontrar um amor, fazer a diferença, aprender, lucrar, agradar a todos, evitar o sofrimento, mudar o mundo. Você está ciente de qual é o seu foco? A sua pergunta principal na vida, seja qual for, ela vai moldar, formar e dirigir a sua vida. Este livro responde à pergunta: o que os investidores mais eficazes fazem para serem consistentemente bem-sucedidos? Quais são as decisões e ações daqueles que começam do zero, mas conseguem criar riqueza e liberdade financeira para suas famílias? No mundo financeiro, Ray Dalio ficou obcecado por uma série de perguntas de qualidade superior. Perguntas que o levaram a criar o portfólio All-in-a-ter. E a abordagem que você está prestes a aprender aqui, e que tem potencial para mudar sua vida financeira para sempre. De que tipo de portfólio de investimento alguém precisaria para ter absoluta certeza de que teria um bom desempenho em tempos bons e ruins, em todos os ambientes econômicos? Isso pode soar como uma pergunta óbvia, e, na verdade, muitos especialistas e consultores financeiros diriam que a alocação de ativos diversificada que eles estão usando é concebida para fazer exatamente isso. Mas a resposta convencional é a razão pela qual tantos profissionais tiveram um desempenho de 30% a 50% inferior em 2008. Vimos quantos fundos ciclo de vida foram abatidos quando deveriam ser configurados para serem mais conservadores à medida que seus proprietários se aproximavam da idade da aposentadoria. Vimos a Lehman Brothers, uma instituição de 158 anos de idade, entrar em colapso em poucos dias. Foi uma época em que a maioria dos consultores financeiros se escondeu debaixo das suas mesas e evitou telefonemas de clientes. Um amigo meu brincou, amargamente: o meu 401k é agora um 201k. Todos os sofisticados softwares que a indústria usa, as simulações de Monte Carlo, que calculam todos os tipos de cenários potenciais no futuro, não previram nem protegeram os investidores contra a crise de 1987, o colapso de 2000, a destruição de 2008. E a lista continua. Se você se lembra daqueles dias de 2008, as respostas padrão foram: isso nunca aconteceu antes, estamos pisando em terreno desconhecido. Desta vez é diferente. Ray não compartilha essas respostas. Foi por isso que ele previu a crise financeira global de 2008 e ganhou dinheiro nesse mesmo ano. Não se engane. O que Ray chama de surpresa sempre terá um aspecto diferente do que teve em um momento anterior. A Grande Depressão, a crise do petróleo de 1973, a inflação crescente do fim dos anos 1970. A crise da libra esterlina de 1976, a Segunda-feira Negra de 1987, a bolha.com do ano 2000, a crise imobiliária de 2008, a queda de 28% nos preços do ouro em 2013. Todas essas surpresas abateram a maioria dos profissionais de investimentos. E a próxima surpresa os fará saírem em debandada novamente. Disso nós podemos ter certeza. Mas em 2009, quando a fumaça se dissipou e o mercado começou a se recuperar, pouquíssimos gestores de dinheiro pararam, em primeiro lugar, para se perguntar se a sua abordagem convencional para a alocação de ativos e o gerenciamento de risco poderia estar equivocada. Muitos deles sacudiram a poeira do corpo, voltaram ao balcão de vendas e rezaram para que as coisas retornassem à normalidade. Mas lembre-se do mantra de Ray: espere surpresas. E de sua pergunta operacional básica: o que eu não sei? Não é questão de saber se haverá ou não outra crise, é uma questão de saber quando. Markowitz,
O segredo para maximizar retornos. Harry Markowitz é conhecido como o pai da moderna teoria do portfólio. Ele explica o conceito fundamental por trás do trabalho que lhe valeu o prêmio Nobel. Em suma, os investimentos em um portfólio não devem ser vistos individualmente, mas sim como um conjunto. Há um intercâmbio entre risco e retorno. Portanto, não basta ouvir um instrumento. É preciso ouvir a orquestra toda. E o modo como seus investimentos se comportam em conjunto e a qualidade de sua diversificação, em última análise, determinarão sua recompensa. Esse conselho pode parecer simples agora, mas, em 1952, esse pensamento era inovador. Em certo nível, esse entendimento influenciou praticamente todos os gestores de portfólios de Nova York a Hong Kong. Como todos os grandes investidores, Harry se inspirou em Markowitz, usando suas percepções mais importantes como base para refletir sobre o projeto de qualquer portfólio ou alocação de ativos. Mas ele queria levá-las a um outro patamar. Ele tinha certeza de que poderia acrescentar mais algumas distinções fundamentais, puxar algumas alavancas essenciais, e criar uma descoberta inovadora própria. Ele se valeu das suas 4 décadas de experiência em investimentos e reuniu sua equipe para concentrar todos os seus recursos intelectuais nesse projeto. Harry passou anos literalmente refinando sua pesquisa até que tivesse chegado a uma maneira completamente nova de abordar a alocação de ativos. A maneira definitiva de maximização de retornos e minimização de riscos. E suas descobertas lhe renderam um novo nível de vantagem competitiva. Uma vantagem que logo se tornará sua. Até a publicação deste livro, a abordagem modificadora e redefinidora de Harry tinha sido usada em benefício exclusivo dos seus clientes. Governos, planos de pensão, bilionários, todos conseguem as extraordinárias vantagens de investimento que você está prestes a aprender por meio de estratégia AOEATER, desenvolvida por Harry. Como mencionei, foi a esse projeto que Harry se dedicou com mais afinco. É nele que Harry investe todo o dinheiro da sua família e da sua herança, bem como das cestas de segurança das instituições mais conservadoras e sofisticadas do mundo. Assim como Harry, agora eu também invisto uma parte do dinheiro da minha família nessa abordagem, bem como o dinheiro da minha fundação, porque, como você começará a ver, ela produziu resultados em todos os ambientes econômicos nos últimos 85 anos. De depressões a recessões, passando por tempos de inflação ou deflação, em tempos bons e ruins, essa estratégia encontrou uma maneira de maximizar as oportunidades. Historicamente, parece ser uma das melhores abordagens possíveis para realizar meus desejos muito depois de eu não estar mais aqui. Dia de jogo. Poder me encontrar com mais uma das grandes lendas de investimento do nosso tempo foi um verdadeiro presente. Passei cerca de 15 horas estudando e me preparando para o meu encontro com Harry, reunindo todos os recursos que pude encontrar, o que foi difícil, porque ele normalmente evita a mídia e a publicidade. Desenterrei alguns discursos raros que ele apresentou para líderes mundiais em Davos e no Conselho de Relações Exteriores. Vi sua entrevista com Charlie Rose no programa 60 Minutos, uma de suas únicas aparições na mídia. Assisti a sua animação instrutiva Como Funciona a Máquina Econômica, em 30 minutos. www.economicprinciples.org, em inglês. É um vídeo brilhante a que você deveria assistir para entender verdadeiramente como funciona a economia mundial. Analisei cada relatório técnico e cada artigo que consegui encontrar. Li e realcei praticamente todas as páginas do seu famoso texto Principles, que abrange tanto sua vida quanto os princípios fundamentais de gestão. Era a oportunidade da minha vida, e eu não entraria nisso sem estar inteiramente preparado. O que deveria ser uma entrevista de 1 hora rapidamente se transformou em quase 3. Eu não sabia que Harry era fã do meu trabalho e vinha ouvindo meus programas de áudio há quase 20 anos. Que honra! Nós nos aproximamos. Trocamos impressões sobre tudo, desde os investimentos até o modo como a máquina econômica mundial realmente funciona. Comecei lhe fazendo uma pergunta simples. O investidor individual ainda pode ganhar o jogo? Sim, ele disse,
enfaticamente. Mas você certamente não vai conseguir ganhar ouvindo seu amigo corretor. E você certamente não vai ganhar tentando prever o comportamento do mercado. Prever o comportamento do mercado é, basicamente, jogar pôquer com os melhores jogadores do mundo, que jogam sem parar, com recursos quase ilimitados. Há pouquíssimas fichas de pôquer na mesa. É um jogo de soma zero. Então, acreditar que você vai conquistar fichas de caras como Rai é mais do que uma ilusão. É um delírio. Um jogo mundial está acontecendo, e apenas um punhado de pessoas vai realmente ganhar dinheiro. E elas ganham muito conquistando as fichas dos jogadores que não são tão bons. Como diz o velho ditado, se você já esteve a uma mesa de pôquer por alguns instantes e ainda não sabe quem é o otário, é você. Ra fez a advertência final quanto a tentar superar, prever o comportamento do mercado. Você não quer participar desse jogo. Tudo bem, Rai. Então nós sabemos que não deveríamos tentar vencer os melhores jogadores do mundo. Mas então eu gostaria de perguntar a você o que eu perguntei a cada pessoa que entrevistei para este livro. Se você não pudesse deixar nenhuma parte da sua riqueza financeira para seus filhos, mas apenas um portfólio, uma alocação de ativos específicos com uma lista de princípios para orientá-los, o que seria? Rai se recostou, e eu pude ver sua hesitação por um momento. Não porque ele não quisesse compartilhar, mas porque nós vivemos em um mundo incrivelmente complicado em termos de riscos e oportunidades. Tony, isso é muito complexo. Para mim, é muito difícil me comunicar com um indivíduo comum em um curto período de tempo, e as coisas estão mudando constantemente. Nada mais justo. Não se pode compactar 47 anos de experiência em uma entrevista de 3 horas. Mas eu o pressionei um pouco. Sim, eu concordo, Rai. Mas você também acabou de me dizer que o investidor individual não será bem-sucedido se utilizar o gestor de riqueza tradicional. Então, nos ajude a entender o que podemos fazer para termos sucesso. Todos sabemos que a alocação de ativos é a parte mais importante do nosso sucesso. Então quais são alguns dos princípios que você usaria para criar a máxima recompensa com mínimo risco? E foi então que Rai começou a se abrir e a compartilhar alguns segredos e percepções incríveis. Seu primeiro passo foi romper com a minha sabedoria convencional e me mostrar que o que a sabedoria convencional entende como portfólio equilibrado não é nem um pouco equilibrado. O segredo de toda a vitória consiste em organizar o que não é óbvio. Marco Aurélio. Desbalanceado. A maioria dos consultores, e dos anúncios, vai encorajar você a ter um portfólio equilibrado. O equilíbrio parece uma coisa boa, não é? O equilíbrio nos diz que não estamos correndo muito risco, e que os nossos investimentos mais arriscados são compensados pelos nossos investimentos mais conservadores. Mas a pergunta permanece: porque a maioria dos portfólios equilibrados convencionais caiu de 25% a 40% enquanto o mercado apresentou uma queda brutal. Os portfólios equilibrados convencionais são divididos entre 50% de ações e 50% de títulos, ou talvez 60 a 40, se você for um pouco mais agressivo, ou 70 a 30, se for ainda mais agressivo. Mas vamos ficar com 50 a 50. Para o bem desse exemplo. Isso significaria que, se alguém tivesse $10.000, investiria 5.000 em ações e 5.000 em títulos. Ou, similarmente, $100.000 significariam 50.000 em títulos e 50.000 em ações. Você entendeu a ideia? Usando essa abordagem equilibrada típica, nossa expectativa se concentra em 3 coisas. 1. Esperamos que as ações tenham um bom desempenho. 2. Esperamos que os títulos tenham um bom desempenho. 3. Esperamos que ambos não caiam ao mesmo tempo quando chegar a próxima crise. É difícil não notar que a esperança é a base dessa abordagem típica. Mas iniciados como Ray Dalio não confiam na esperança. A esperança não é uma estratégia quando se trata do bem-estar da sua família. Negócio arriscado. Ao dividir seu dinheiro entre os 50% de ações e 50% de títulos, ou alguma variação geral disso, muitos pensariam que estão diversificados e distribuindo o risco. Na realidade, você está correndo muito mais riscos do que pensa. Por quê? Porque,
Como Raiz salientou enfaticamente várias vezes durante a nossa conversa, as ações são 3 vezes mais arriscadas, isto é, voláteis, do que os títulos. Tony, ao ter um portfólio com uma proporção 50-50, você, na verdade, tem mais ou menos o equivalente a 95% do seu risco nas ações. A seguir você tem um gráfico do portfólio 50-50. O lado esquerdo mostra como o dinheiro está dividido entre ações e títulos em termos percentuais. O lado direito mostra como o mesmo portfólio está dividido em termos de risco. Assim, com 50% do seu dinheiro em ações, o portfólio parece estar relativamente equilibrado à primeira vista. Mas, conforme mostrado aqui, você teria quase 95% ou mais de risco por causa do tamanho e da volatilidade de suas ações. Assim, se as ações sofrendo uma queda repentina, todo o portfólio também sofrerá. Acabou-se o equilíbrio. Como esse conceito se traduz na vida real? De 1973 a 2013, a S&P 500 perdeu dinheiro 9 vezes. E as perdas acumuladas totalizaram 134%. Durante o mesmo período, os títulos representados pelo índice Barclays Aggregate Bond perderam dinheiro apenas 3 vezes, e as perdas acumuladas foram de apenas 6%. Então, se você tivesse um portfólio 50-50, a S&P 500 representaria mais de 95% das suas perdas. Tony Rai explicou. Quando você analisa a maioria dos portfólios, eles têm um viés muito forte para apresentar um bom desempenho em tempos bons e um desempenho ruim em tempos ruins. Assim, sua estratégia de fato é, simplesmente, a esperança de que as ações subam. Essa abordagem convencional de diversificação dos investimentos não está diversificando nada. Eu nunca tinha ouvido esse conceito de equilíbrio e risco explicado de forma tão simples. Enquanto eu estava lá, sentado ao lado dele, comecei a pensar nos meus investimentos e onde eu poderia ter feito algumas suposições erradas. Então eu gostaria de lhe perguntar como essa compreensão faz você se sentir agora em relação ao seu portfólio equilibrado. Isso muda a sua visão do que significa ser diversificado? Certamente, eu espero que sim. A maioria das pessoas tenta se proteger, diversificando a quantidade de dinheiro que coloca em certos ativos de investimento. Seria possível dizer, 50% do meu dinheiro está em ações arriscadas, talvez com um potencial maior de resultados positivos se as coisas correrem bem, e 50% está em títulos seguros para me proteger. Rai está nos mostrando que se o seu dinheiro estiver dividido igualmente, e os seus investimentos não forem iguais em termos de risco, você não vai estar equilibrado. Você ainda está colocando a maior parte do seu dinheiro em risco. É preciso dividir seu dinheiro com base na proporção de risco, recompensa intrínsecos, e não apenas em quantidades iguais de dólares em cada tipo de investimento. Agora você sabe algo que 99% dos investidores não sabem e que a maioria dos profissionais não sabe nem implementa. Mas não se sinta mal. Rai diz que a maior parte das grandes instituições, com centenas de bilhões de dólares, vem cometendo o mesmo erro. O produtor da chuva, Rai, estava passando por um período de muito sucesso e vinha dissecando sistematicamente tudo que eu havia sido ensinado ou vendido ao longo dos anos. Tony, há outro grande problema com a teoria do portfólio equilibrado. Ele está baseado em uma enorme e, infelizmente, imprecisa suposição. É a diferença entre correlação e causalidade. A correlação é uma extravagante palavra dos investimentos para quando as coisas se movimentam juntas. Nas culturas primitivas, as pessoas dançavam, tentando fazer chover. Às vezes, isso de fato funcionava. Pelo menos era o que elas achavam. Elas confundiam causalidade e correlação. Em outras palavras, elas pensavam que pular para cima e para baixo causava chuva. Mas na verdade era mera coincidência. Se isso acontecesse com uma frequência cada vez maior, eles construiriam uma falsa confiança em torno da sua capacidade de prever a correlação entre a sua dança e a chuva. Frequentemente,
Os profissionais dos investimentos se deixam levar pela mesma mitologia. Eles dizem que certos investimentos estão correlacionados, se movimentam juntos, ou não correlacionados, não têm relação previsível. E, sim, às vezes eles podem estar correlacionados, mas, como fazedor de chuva, muitas vezes é apenas um acaso. Ray e sua equipe mostraram que todos os registros históricos apontam para o fato de que muitos investimentos têm correlações completamente aleatórias. O colapso econômico de 2008 destruiu essa flagrante suposição quando quase todas as classes de ativos despencaram conjuntamente. A verdade é que às vezes elas se movem juntas, às vezes não. Assim, quando os profissionais tentam criar equilíbrio, esperando que ações se movimentem na direção oposta dos títulos, por exemplo, o resultado é um completo jogo de azar. Mas essa lógica viciada é a base do que a maioria dos profissionais financeiros usa como seu verdadeiro norte. Ray descobriu claramente algumas insuficiências flagrantes no modelo tradicional de alocação de ativos. Se ele fosse professor em uma universidade de Ivy League e tivesse publicado esse trabalho, provavelmente teria sido nomeado para um prêmio Nobel. Mas Ray prefere viver nas trincheiras, no meio da selva. As 4 estações. Quando conversei com Davi Swensen, diretor de investimentos de Yale, ele me disse que a sabedoria não convencional é a única maneira de ser bem-sucedido. Seguindo o rebanho, você não terá chance. Muitas vezes as pessoas ouvem o mesmo conselho ou pensam demais e confundem isso com a verdade. Mas é a sabedoria não convencional que geralmente leva à verdade e, mais frequentemente, à vantagem competitiva. E foi aqui que a segunda parcela da sabedoria não convencional de Ray surgiu com força total. Tony, olhando para trás na história, há uma coisa que podemos ver com certeza absoluta. Todos os investimentos têm um ambiente ideal no qual florescem. Em outras palavras, há uma época para tudo. Considere, por exemplo, o setor imobiliário. Analise retrospectivamente o início dos anos 2000, quando os norte-americanos estavam comprando tudo o que podiam, incluindo aqueles que tinham pouco dinheiro. Mas eles não estavam comprando casas apenas porque as taxas de juros estavam baixas. As taxas de juros chegaram a um nível ainda mais baixo em 2009. E nem por isso as casas foram oferecidas de graça. As pessoas compravam durante a alta repentina do mercado porque os preços sofriam os efeitos da inflação rapidamente. Os preços dos imóveis subiam a cada mês. E elas não queriam perder essa oportunidade. O bilionário ícone dos investimentos George Soros assinalou que os norte-americanos acrescentaram mais dívida de hipoteca residencial nos últimos 6 anos, em torno de 2007, do que em toda a existência do mercado de hipotecas. É verdade. Mais empréstimos foram emitidos em 6 anos do que em toda a história dos financiamentos imobiliários. Em Miami e em muitas partes do sul da Flórida, você poderia dar uma entrada e, por causa dos preços inflacionados, antes mesmo de a construção do condomínio ser concluída, você poderia vendê-lo com um lucro considerável. E o que as pessoas fizeram com o imóvel residencial próprio? Elas usaram a casa própria como caixa eletrônica e gastaram, e os gastos maciços estimularam a rentabilidade das corporações e o crescimento da economia. Soros citou alguns números surpreendentes. Martin Feldstein, ex-presidente do Conselho de Assessores Econômicos, estimou que, de 1997 a 2006, os consumidores sacaram mais de 9 trilhões de dólares em dinheiro de seus imóveis residenciais. Para colocar esses dados em perspectiva, em apenas 6 anos, de 2001 a 2007, os norte-americanos aumentaram mais a sua dívida hipotecária residencial, cerca de 5,5 trilhões de dólares, do que em toda a existência do mercado hipotecário, que tem mais de um século de idade. Naturalmente, esse comportamento nacional não é uma forma sustentável de viver. Quando os preços das casas despencaram, os gastos e a economia também despencaram. Em resumo, qual período ou ambiente são capazes de impulsionar poderosamente os preços das moradias? A inflação. Mas em 2009 nós experimentamos a deflação, quando os preços afundaram.
E as casas de muitos titulares de hipotecas acabaram indo por água abaixo, valendo menos do que o que eles deviam. A deflação derruba o preço dessa classe de investimentos. E quanto às ações, elas também apresentam um bom desempenho durante a inflação. Com a inflação, os preços começam a subir. Preços mais altos significam que as empresas têm a oportunidade de ganhar mais dinheiro. E as crescentes receitas significam crescimento nos preços das ações. Isso provou ser verdadeiro ao longo do tempo. Os títulos são radicalmente diferentes. Considere as obrigações do Tesouro Americano, por exemplo. Se tivermos uma época de deflação, que é acompanhada pela queda das taxas de juros, os preços dos títulos vão subir. Ray revelou, então, a distinção mais simples e importante de todas. Há apenas 4 coisas que fazem o preço dos ativos mudar. 1. Inflação. 2. Deflação. 3. Aumento do crescimento econômico. E 4. Redução do crescimento econômico. A visão de Ray se resume a apenas 4 diferentes ambientes possíveis, ou períodos econômicos, que afetam, em última análise, se os investimentos, preços dos ativos, vão aumentar ou diminuir. Ao contrário da natureza, porém, não existe uma ordem predeterminada para a chegada das estações. São eles: 1. Inflação superior à esperada, aumento dos preços. 2. Inflação, ou deflação, abaixo da esperada. 3. Crescimento econômico superior ao esperado. E 4. Crescimento econômico inferior ao esperado. Hoje em dia, quando observamos o preço de uma ação, ou de um título, esse preço já incorpora o que nós, o mercado, esperamos em relação ao futuro. Ray me disse: Tony, quando analisamos os preços de hoje, vemos uma imagem literal do futuro. Em outras palavras, o preço atual das ações da Apple incorpora as expectativas dos investidores que acreditam que a empresa continuará a crescer em um certo ritmo. É por isso que você já deve ter ouvido que uma ação vai cair quando uma empresa afirma que seu crescimento futuro, lucros, será menor do que tinha sido inicialmente esperado. São as surpresas que, em última instância, determinarão qual classe de ativos apresentará um bom desempenho. Se tivermos uma verdadeira surpresa em termos de crescimento, isso seria muito bom para as ações e não tão bom para os títulos. Para os títulos, seria bom se tivéssemos uma queda surpreendente na inflação. Se existem apenas 4 ambientes ou estações econômicas potenciais, Ray diz que você deve manter 25% do seu risco em cada uma dessas 4 categorias. Ele explica: eu sei que existem ambientes bons e ruins para todas as classes de ativos. E eu sei que, na vida de qualquer pessoa, haverá um ambiente desastroso para uma dessas classes de ativos. Isso tem se mostrado verdadeiro ao longo da história. É por isso que ele chama essa abordagem de all-weather, literalmente, para qualquer condição meteorológica, porque há 4 períodos possíveis no mundo financeiro, e ninguém sabe realmente qual período virá a seguir. Com essa abordagem, cada período, cada quadrante, é coberto o tempo todo, então você sempre está protegido. Ray elabora: imagino 4 portfólios, cada um deles com uma quantidade equivalente de risco. Isso significa que eu não teria uma exposição a qualquer ambiente em particular. Não é legal? Não estamos tentando prever o futuro, porque ninguém sabe o que o futuro reserva. O que sabemos é que há apenas 4 estações potenciais que todos nós enfrentaremos. Ao usar essa estratégia de investimento, podemos saber que estamos protegidos, e não apenas esperançosos. E que os nossos investimentos estão abrigados e terão um bom desempenho em qualquer estação que apareça. Bob Prince, o diretor de investimentos da Bridgewater, descreve a singularidade da abordagem all-weather. Hoje nós podemos estruturar um portfólio que terá um bom desempenho em 2022, embora não possamos saber como estará o mundo em 2022. Honestamente, fiquei diante dele de boca aberta, porque ninguém nunca tinha me descrito uma solução tão simples, mas tão elegante. É perfeitamente sensato ter investimentos, divididos equitativamente em termos de risco,
que apresentem um bom desempenho em todas as estações. Mas como você realmente consegue fazer isso é que equivale ao bilhete premiado. Então, nós já sabemos quais são as 4 estações potenciais. Mas qual tipo de investimento vai funcionar bem em cada um desses ambientes? Rai respondeu categorizando-os dentro de cada estação. Eis aqui um gráfico que torna mais fácil analisar visualmente. 2 já foram. Falta uma. A alocação de ativos pode parecer complexa, mesmo quando você compreende os princípios apresentados por Rai. Mas há uma coisa da qual eu tenho certeza. A complexidade é inimiga da execução. Se você e eu realmente estivermos determinados a acompanhar esse processo e receber as devidas recompensas, eu deveria encontrar uma maneira de fazer esse conselho se tornar ainda mais simples. Então eu disse a Rai: o que você compartilhou conosco aqui é inestimável. Uma maneira completamente diferente de analisar a alocação de ativos. Agora, todos nós sabemos que a alocação de ativos é um dos segredos mais importantes para todos os investimentos bem-sucedidos. Mas o desafio para o investidor comum, e até mesmo para o investidor sofisticado, é pegar esses princípios e traduzi-los em um portfólio real, com as porcentagens mais eficazes em cada classe de ativos. Para 99% de nós, será algo muito complexo. Portanto, seria um grande presente se você pudesse compartilhar as porcentagens específicas que as pessoas investiriam em cada classe de ativos para que o risco fosse dividido igualmente entre as estações. Rai olhou para mim, e eu podia ver sua mente funcionando. Tony, não é assim tão simples. Rai explicou que, em sua estratégia de All-in-Ater, eles usam instrumentos de investimento muito sofisticados, e também usam alavancagem para maximizar os retornos. Consegui acompanhar o raciocínio de Rai, e então lhe pedi uma versão mais simplificada. Você pode me dar as porcentagens que a pessoa comum pode fazer, sem nenhuma alavancagem, para obter os melhores retornos com a menor quantidade de risco? Eu sei que não será sua alocação de ativos mais perfeita, porque eu estou pressionando a criá-la aqui agora. Mas, Rai, sua melhor estimativa certamente será melhor do que o melhor plano da maioria das pessoas. Você poderia dar uma versão do portfólio All-in-Ater que os leitores pudessem fazer por conta própria ou com a ajuda de um consultor fiduciário. Rai aceitou pouquíssimos investidores nos últimos 10 anos, e, na última vez que o fez, você precisaria ser um investidor institucional com 5 bilhões de dólares em ativos com oportunidades de investimento, e o seu investimento inicial teria de chegar a um mínimo de 100 milhões, apenas para obter uma consultoria de Rai. Isso ajuda você a entender o grau de complexidade da pergunta que eu estava fazendo. Mas eu sei que ele se importa com o investidor mais modesto. Ele certamente não esqueceu suas raízes como homem autodidata, de origem humilde no Queens, em Nova York. Rai, eu sei que você tem um coração enorme e está disposto a ajudar. Então vamos dar às pessoas uma receita para o sucesso. Você não vai pegar o dinheiro de ninguém, mesmo que ele valha 5 bilhões de dólares hoje. Ajude os seus irmãos e irmãs, eu disse, com um grande sorriso. E então algo mágico aconteceu. Olhei nos olhos de Rai, e um sorriso apareceu no seu rosto. Muito bem, Tony. Não seria exato ou perfeito, mas eu vou lhe dar uma amostra de portfólio que a pessoa comum poderia implementar. E então, lentamente, ele começou a desdobrar a sequência exata para o que, segundo comprova sua experiência, vai dar a você e a mim a probabilidade de maior retorno em qualquer ambiente de mercado, desde que passemos a conviver com a menor quantidade de risco. Que rufem os tambores. Você está prestes a ver a exata alocação de ativos elaborada por um homem que muitos acreditam ser o melhor alocador de ativos que já apareceu neste planeta. Um homem autodidata que se fez do nada e construiu um patrimônio líquido de mais de 14 bilhões de dólares. Que gere 160 bilhões por ano e produz rendimentos anuais de mais de 21% para os seus investidores. Aqui ele compartilha não apenas qual tipo de investimento, mas também de qual porcentagem de cada classe de ativos você precisa para ganhar. Na verdade, se você pesquisar na internet, muitas pessoas tentaram replicar uma versão do que é apresentado aqui.
com base em entrevistas anteriores de Rai. Na verdade, existe atualmente uma nova categoria de produtos de investimentos chamada paridade de risco, baseada nas inovações de Rai. Muitos fundos ou estratégias dizem que se inspiraram na abordagem de Rai, mas ninguém recebeu a alocação específica da forma como Rai oferece aqui. Muitas das réplicas caíram até 30% ou mais em 2008, mais parecidas com alguma condição meteorológica do que a ter. Se você me perguntar, um falso Rolex nunca será um Rolex. Uma rápida observação. Evidentemente, a estratégia a seguir não é a mesma que a estratégia ao ter de Rai. Como ele disse, seu fundo usa investimentos mais sofisticados e também recorre à alavancagem, mas os princípios básicos são os mesmos. As porcentagens específicas são projetadas diretamente por Rai e ninguém mais. Então vamos chamar esse portfólio de portfólio ao Seasons todas as estações. Eu quero os números. Então me diga, Rai, quais são as porcentagens que você colocaria em ações? Qual a porcentagem em ouro? E assim por diante. Graciosamente, ele começou a esboçar a seguinte divisão. Primeiro, ele disse, precisamos de 30% das ações, por exemplo, a SP500 ou outros índices para maior diversificação nessa cesta. Inicialmente, isso me pareceu pouco, mas lembre-se, as ações são 3 vezes mais arriscadas que os títulos. E quem sou eu para contestar o IODA da alocação de ativos? Depois, você precisa de títulos de longo prazo do governo. 15% em títulos de médio prazo, de 7 a 10 anos. E 40% em títulos de longo prazo obrigações do Tesouro de 20 a 25 anos. Por que uma porcentagem tão grande? Perguntei. Porque isso contraria a volatilidade das ações. Lembrei rapidamente de que se trata do balanceamento dos riscos, e não dos montantes em dólares. Ao partir para os títulos de maior duração, essa alocação trará um potencial de retornos mais elevados. Ele completou o portfólio com 7,5% em ouro e 7,5% em mercadorias. Você precisa ter uma parte desse portfólio apresentando um bom desempenho com a inflação em ascensão. Então deve colocar uma porcentagem em ouro e mercadorias. Eles têm alta volatilidade, pois há ambientes em que a inflação em disparada pode prejudicar tanto as ações quanto os títulos. Por último, o portfólio deve ser rebalanceado. Isso significa que, quando um segmento tem um bom desempenho, você deve vender uma porção e reconfigurar novamente o portfólio para a alocação original. Isso deve ser feito pelo menos uma vez por ano, e, se realizado corretamente, pode de fato aumentar a eficiência fiscal. Essa é uma das razões pelas quais eu recomendo que se tenha um consultor para implementar e gerenciar esse processo crucial e contínuo. Gratidão. Uau! Lá estava, em preto e branco. Rai tinha fornecido magistral e gentilmente uma receita decisiva, que causaria um impacto nas vidas de milhões de norte-americanos. Você percebe o nível de generosidade desse homem tanto para você quanto para mim naquele dia maravilhoso. O desprendimento está na essência de Rai. É por isso que não fiquei nem um pouco surpreso ao saber que ele e sua esposa, Bárbara, aderiram à campanha Giving Pledge, um compromisso dos indivíduos mais ricos do mundo, de Bill Gates ao Warren Buffett, de doar a maior parte de sua riqueza à filantropia. Está prestando atenção agora. Quando minha equipe de investimentos me mostrou os números de desempenho do portfólio ao Seasons em verificações posteriores, fiquei espantado. Nunca vou esquecer. Eu estava sentado com minha esposa à mesa de jantar e recebi uma mensagem de texto do meu consultor pessoal, Ajay Gupta, que dizia: você viu o e-mail em que Rai Dalio compartilhava com você os números do portfólio em verificações posteriores. Incrível. Ajay normalmente não me escreve à noite, então eu sabia que ele não estava conseguindo se conter para compartilhar os resultados. Assim que o jantar terminou, peguei meu telefone e abri o e-mail.